Ramos disse: este ano percebemos a presença maior de gafanhotos. A formiga já não é problema, agora que temos mais presença de vegetação no sítio. O gafanhoto é parecido? Não. Gafanhoto é um bicho que eu não tô ligado. É. Eu não tô ligado porque assim... Uma das pragas do Egito. Cara, é porque como é que eu faço lá? Tinha um agora há pouco aqui, inclusive. Como é que eu faço lá no sítio? Assim, a gente já tá há 7 anos ali no Cará. E aí, o principal princípio que a gente tem é fortalecer o solo. Fortalecer o solo, fortalecer o solo. E, só que é uma coisa que tu não consegue fazer isso da noite pro dia, né? Demora. Sim. Então, assim, só para a gente ter uma base comparativa. Nós plantamos pimentão, berinjela e tomatinho miúdo. É uma tríade que a gente usa desde o primeiro ano aqui. No primeiro ano, eu precisava fazer aplicação de produtos biológicos quase 2 vezes por semana, acompanhando a infestação e o ataque. Agora, esse ano, eu estou cultivando os mesmos alimentos e eu fiz no começo da primavera, na primavera para o verão, eu fiz algumas aplicações. Eu não estou mais precisando fazer aplicação dos produtos biológicos. Que são tipo repelentes. Porque o que acontece? Essa que aí vem a cereja do bolo. Planta saudável não é atacada. Planta saudável não é atacada. Por quê? É a mesma coisa do que nós. Se você tá com a tua imunidade baixa, o que tu vai te atacar? Vai te atacar um vírus, vai te atacar uma bactéria, de alguma forma tu vai estar baqueado. A planta é um sistema biológico que vive no mesmo planeta, sob as mesmas condições que a nossa. Se ela tiver as condições ali para se desenvolver, ela não vai ser atacada. Isso que é a coisa mais louca, Thiago. Entendi. Eu não fiz registro, porque assim, a gente nos últimos anos acabou meio que desleixando um pouco. Mas eu até comentei com a Simone, nós tínhamos a plantação do tomatinho. E aí no meio do tomatinho começou a vir uma vegetação espontânea, que é um physalis nativo e umas outras plantinhas. E aí tava o tomatinho do lado, com as folhas lindas, lisas, sem nenhum furo, e as plantas que estavam pelo meio, as espontâneas, estavam todas furadas dos insetos e dos bichinhos que estavam comendo ali. Então às vezes é bom deixar. Então tem essa, se tu for lá no sítio agora, tu vai olhar e vai dizer, mas que isso aí é um matagal. Então o pessoal que é mais tradicional, que cuida do que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, deixa tudo capinado, não faz bem pro solo. Nós precisamos ter essa... Era tudo que eu precisava ouvir. Viu, dona Isabel? Vizinha aqui, ó. Não precisa capinar tanto. Não precisa capinar tanto. A terra não pode ficar destapada. Por que às vezes a terra vai fazer o quê? Vai crescer todo aquele mato ali. É porque a gente vai lá, é o efeito rebote. Mas o mato não tira... porque às vezes as pessoas pensam, o mato vai tirar o nutriente, vai roubar o nutriente que seria da planta. Mas aí é que tá. Ele vai roubar o nutriente da planta se você colocou adubo ali só para a planta. Então, se você tem uma nutrição em abundância, aquele solo vai disponibilizar comida para a tua planta, para todas as outras plantas, que todas vão vir bem em equilíbrio. É que a lógica que nós pensamos, a gente pensa sempre pelo mínimo. E nós não podemos, quando a gente está trabalhando com solo, não é pensar pelo mínimo. Nós temos que pensar pelo máximo. E aí, Thiago, tu perceba só o que acontece. Às vezes eu estou descendo o morro lá da grota e os meus vizinhos, e eu passo pela estrada e eu vejo todas aquelas plantas jogadas. O pessoal foi lá, capinou e pegou as plantas e jogou tudo para a rua, tudo para o mato, para a estrada. Aí eu fico pensando, o cara foi lá, comprou o adubo, colocou na terra.
As plantas que ele jogou para fora foram as plantas que se alimentaram daquele adubo que ele colocou, que é dinheiro dele, que é trabalho dele. Logo, ele está jogando dinheiro fora. Claro. Amontoa isso e deixa na beirada da tua lavoura, que daqui a pouco apodrece e volta para dentro da tua lavoura. Isso é a planta ornamental, é a grama, é qualquer coisa? Todas as plantas. E aí, isso que é legal, as plantas que nascem espontaneamente, que a gente geralmente chama de inso, praga, essas plantas, elas têm uma capacidade de se desenvolver e de capturar nutrientes que a grande maioria das plantas que a gente cultiva não tem. Elas desenvolvem, e aí as plantas conversam, elas interagem, elas desenvolvem estratégias para lidar com fungos, com ácaros, com cafanhotos, com várias outras coisas, com vários outros bichinhos e micro-organismos do solo. As plantas são inteligentes e elas desenvolvem essas estratégias. E aí, quando tu tem elas misturadas, mas aí também tem que ter um determinado limite, né? Eu, por exemplo, tava lá até hoje de manhã capinando um arroz, eu planto um arroz de sequeiro, tipo, a grama estava vindo tomando conta do arroz. Então tem situações que você precisa, por exemplo, eliminar as plantas invasoras. Aí é na enxada, por exemplo, conosco no orgânico é na enxada. Sim. Mas tem situações que você consegue combinar. Cada situação vai ter, cada ocasião vai tendo uma relação que é saudável. Mas a grande questão é essa: a planta saudável não vai ser atacada. Né? E aí, se acontece algum desequilíbrio, é por conta de que ou faltou alguma coisa ou sobrou outra, né? Aí eu falei antes, né, do controle biológico. E aí, tu quer ler mais alguns recados, depois eu venho no controle biológico. Pode falar. Vamos lá, segue. Porque o controle biológico, cara, é uma outra coisa, assim, que é um outro universo. Porque o que foi feito? A natureza na pandemia eu me ative a estudar um pouco sobre isso, sobre espécies que surgem, ninguém consegue explicar como que elas surgem para fazer o controle de outras. Por exemplo, tem umas formigas, tem um fungo, às vezes acontece uma proliferação de formiga muito grande, de repente um fungo ataca a formiga, se desenvolve na formiga. E aí o que acontece? Ele desenvolve um esporo, ele dá uma alucinada na formiga, a formiga vai para um lugar alto, e aí ele solta um esporo, e aí aquele esporo ali vai contaminar as outras formigas e vai matar o formigueiro. É mesmo. E a natureza desenvolve, tem mais de 3.000 espécies catalogadas que fazem esse papel. Que fazem o papel do quê? De se alojar numa outra e causar um piripaque. Por exemplo, a mais clássica delas é o óleo de nim. O óleo de nim é um primo do cinamomo. Ele é muito comum na Índia, mas aqui também. E aí o pessoal por muito tempo importou cultiva comercial na Índia, mas hoje aqui no Brasil, Goiás, já tem empresas que já fazem a extração, que é o que? Eles pegam aquelas baguinhas, prensam, assim como prensar as olivas para fazer o azeite de oliva, extraem esse óleo e aí faz o seguinte: pulveriza o óleo de nim nas plantas. Vai ficar na folha. Tu usa um adjuvante, eu lá em casa uso o cactus, eu pego um cactus e raspo ele ou bato no liquidificador para dar aquela baba, coo, e aí eu misturo um pouco dessa baba com o óleo de nim para ele colar na folha. No momento em que o inseto aí vem para comer a folha, o que vai acontecer? Vai dar um piripaque no estômago do inseto e ele vai morrer por inanição, porque ele não vai conseguir se desenvolver. Esse é o óleo de nim. A Bacilo thuringiensis é um bacilo que está no Royal. Inclusive, se você quiser fazer uma outra dica, se você quiser fazer controle de lagarta, às vezes a lagarta... Tinha gente falando sobre lagarta. A lagarta está atacando. Você não consegue comprar o Bacilo thuringiensis, que não é caro. A gente compra na Copérgia,
Tava cerca de R$60 meio quilo, que usa, né, isso, e usa um pouquinho. Esse bacilo, ele foi isolado no laboratório, enfim, mas ele é liberado dentro da produção orgânica, porque ele é um micro-organismo. Ele vai fazer o quê? Ele vai causar aquela efervescência e ele vai destruir a parede do estômago da lagarta. Então o que vai acontecer? A lagarta vai morrer também por conta de que ela vai continuar se alimentando ali. E daí, só que assim, o biológico é diferente do veneno. O veneno pegou no bicho, o bicho morre. O biológico não, é uma ação. Então, a lagarta vai comer, eu passei ali hoje de tardinha. A gente passa na tardinha os biológicos para eles não pegarem o sol. Aí o bichinho vai lá, ela vê lá, a lagarta comeu a folha. Foi para o estômago da lagarta. Vai amanhã de manhã, puf, vai explodir o estômago da lagarta. Né? Mas ela ainda vai continuar comendo. Às vezes eu coleto lagartas para acompanhar como é que elas estão ali. Às vezes ela fica um dia ainda meio baqueada e depois morre. Mas enfim, ela vai morrer. Quando aquela lagarta morre dentro da tua ali, geralmente nas couves, no repolho, couve-flor, quando ela morre ali, o que vai acontecer? Se reproduz aqueles micro-organismos ali, aquele bacilo dentro da lagarta, e eles vão começando a se espalhar. Outras lagartas já não vão começar mais a vir, porque as borboletas já não vão mais colocar os ovos ali, porque elas já estão ligadas que o bicho pegou. Então, tem um outro que a gente usa também, que é a Balvéria, que é que é uma bactéria, que essa aí ela já vai ser para bichinho maior. Daí grilo, cafanhoto, percevejo, esses bichinhos maiores. Que aí tu vai fazer uma pulverização, isso geralmente é bom fazer em dias úmidos assim também, que ela vai fazer o seguinte, ela vai ficar, é um bacilo que ele vai ficar, uma bactéria que ela vai ficar, vamos dizer, nos galinhos, nas coisas, e o bicho vai passar, o bichinho passou ali, o inseto vai passar, no contato, ela vai se alojar na carcaça, e ela vai se desenvolver na carcaça dos bichinhos, e aí em pouco tempo o inseto vai acabar morrendo. Que legal. Então, os produtos biológicos hoje, além, né, deles serem mais baratos, deles não causarem um dano significativo para o ambiente, eles são uma alternativa que a gente tem ao veneno. Né? E aí então essa que é porque qual é que é o problema do veneno? O problema do veneno é o seguinte, tu joga uma molécula, a parte biológica, a parte química, tu pega uma molécula, joga na terra, e aquela molécula vai ficar ali 20, 30, 40, 50 anos causando um impacto Sério negativo. Que fica tanto tempo assim? Sim, sim. Essa é uma das questões. Esse que é o grande problema. Porque quando o cientista está fazendo o veneno lá, ele não vai fazer um veneno para matar o bichinho e tal, não sei o que e tal. Ele vai desenvolver uma molécula. Depois eles vão pegar aquilo ali e vão testando em coisas, aqui dá certo, aqui não dá certo, ali dá certo. E aí essa é a primeira parte trágica, né? Que ele vai ficar causando esse desequilíbrio por muitos e muitos anos, que é uma molécula sintética, né? Essa que é a grande questão, é uma molécula que a natureza não consegue saber o que fazer, né? Então aí cai, por exemplo, cai uma molécula de carbono, cai um carbono ali, qualquer micro-organismo vai saber o que fazer com carbono. Agora, cai uma molécula enriquecida de bromo, por exemplo, né? Ou de um metal qualquer outro pesado ali, que passou por um processo químico de transformação, vai cair ali a natureza. Ninguém sabe o que. Tipo assim, vai ficar, o que eu faço com isso? E aí aquilo fica. Fica ali por tempo que ninguém sabe. E aí qual é que é o problema? Na grande maioria das vezes, essa molécula vai ficar fazendo o que? Vai ficar matando os outros micro-organismos que estão ali. Vai ficar desequilibrando esse sistema. O agricultor vai colocar aquilo ali,
vai dar o dinheiro para a empresa que fabricou lá o negócio, o cara vai botar o dinheiro no bolso e deu. Sim. No outro ano ele vai ter que usar mais, porque a coisa ficou mais complicada ainda, né? Então esse universo dos defensivos, ele é muito complexo, né?